a gente se fala. E aí, nosso boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antes de nós iniciarmos, eu queria lembrá-los e convidá-los para a festinha de Páscoa das crianças da evangelização infantil, que vai ser amanhã, a partir das 10 da manhã. Então, ali na entrada tem uma cesta com ovinhos de papelão que as crianças fizeram para doar para vocês, tá bom? E lembrá-los também para colocar na agenda os dias 7 e 8 de maio, que nós vamos participar da Feirarte do CPP. O nosso centro estará presente com artesanato e com a parte da gastronomia. Então, todos que puderem se programar, coloca lá, né? Nós vamos distribuir depois os folders. Vai ser das 14 às 21 horas, com muito coral, música, dança, palestras. Então, não se esqueça, bom? E agora a gente vai fazer a prece inicial para nós ouvirmos a Sueli, prata da casa, mas excelente oradora. Obrigada. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, no corpo e no espírito. Assim seja. Sueli, fica à vontade. Obrigada. Muito obrigada, querida. Boa noite. Mais uma vez eu quero agradecer ao convite, da Marlene. Primeiramente agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que nos assistem por mais esta oportunidade de aprendizado, porque quando a gente se propõe a falar sobre algum tema, a primeira pessoa que ouve é a gente mesmo, Enquanto a gente está se preparando, a gente está estudando. É uma maneira de estudo, de aprendizado. Quem está sentado aí no fundo vão ser os primeiros que eu vou fazer pergunta, tá? Vocês não querem sentar mais para frente? Estão bem aí? Então tá bom. Alguém pela primeira vez aqui no centro? Vocês estão vindo pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos. E realmente, se vocês quiserem sentar mais aqui para frente, a gente fica mais aconchegante assim, mas fiquem à vontade. Se vocês preferirem sentar mais na frente, é legal. A gente fica mais próximo, uns dos outros. Então, o tema que eu trouxe para a gente conversar hoje é a seguinte pergunta: toda cura é uma autocura? É sobre isso que a gente vai refletir hoje. O que vocês acham? Que a cura depende de nós? Depende só de fatores externos? Ou será que isso se processa, E o nosso sonoplasta, ele deu uma saidinha. Você consegue mudar a tela para nós, por favor, querida? Então, a gente tem aqui que se as moléstias são originadas no íntimo de cada indivíduo, a cura deve iniciar-se igualmente de dentro para fora. Isso é uma afirmativa
quando a gente concorda que a cura depende de nós, certo? E somente com a ação do enfermo poderá realizar-se a cura. Ou seja, mesmo em termos de medicina da terra, se eu for ao médico e ele me prescrever uma determinada medicação, prescrever condutas que eu devo realizar para me curar, e eu não realizar aquilo que ele diz, não fizer os exames que ele solicitou, não tomar o medicamento que ele prescreveu, eu não vou me curar. Não é assim? Isso é na esfera física. E obviamente que se no mundo físico é assim, a questão da cura espiritual não deixa de ser dessa forma. Se não houver uma boa vontade, um bom ânimo em fazer algo em prol da saúde, não haverá cura. Então a gente aprende que as enfermidades, elas têm profundo... desculpa que faltou uma palavra aqui. Não, tá certo, eu que tô enxergando de lado aqui, não estou vendo muito bem, me desculpem. Aprendemos que as enfermidades têm causas profundas e se encontram enraizadas no nosso perispírito e que nos acompanha por vezes há muitas encarnações. Ou seja, tudo aquilo que nós pensamos, que nós realizamos através do nosso mental ou do nosso comportamento no mundo físico, eles trazem uma consequência para o nosso perispírito, que é esse envoltório carnal que faz a união entre o espírito e o corpo físico, né? Vocês que estão pela primeira vez, vocês já ouviram falar sobre perispírito? Têm ideia do que é perispírito, né? Ok. Então esse envoltório semimaterial, que é parte oriunda do que nós temos no mundo físico e parte oriunda dessa energia quintessenciada que vem do cosmos, né? Que vem de Deus, é que o compõe. E ele tem várias propriedades, plasticidade, ele se amolda de acordo com o nosso mental, né? Porque o espírito comanda a mente, que faz com que o nosso corpo tenha essa ou aquela impressão. Então, algo que eu realizei lá numa vida pretérita e que impactou de uma forma ou de outra no meu mental, seja um trauma, alguma ação que eu sofri ou alguma atitude que eu tomei em desacordo com a natureza, se eu pratiquei algum delito contra uma outra pessoa, isso vai ficar impregnado no meu perispírito e vai trazer isso para o meu físico, né? Então nós temos muitas histórias de pessoas que trazem inclusive para o físico algumas cicatrizes, algumas marcas advindas de outras encarnações, né? Tem casos de que a pessoa apresenta um sopro no coração, onde numa vida passada ela recebeu um tiro, por exemplo, e aquilo criou um trauma, né? Por conta dessa morte de uma forma realmente bastante agressiva, a ponto de que isso ficou impregnado no seu mental, e quando o espírito reencarna e ele traz para o corpo físico aquelas impressões, ele molda também no físico essa dificuldade, né? Essa limitação, por exemplo. Aqueles casos famosos das manchas de nascença também, né? Que a pessoa traz ali uma manchinha, alguma coisa, e fala, eu tive vontade de comer amora na gravidez, aí a criança nasce com aquela manchinha, com aquela marquinha. Isso até para a psicologia explica, aquele desejo muito forte da mãe, aquilo passa, né? Porque o perispírito ele é plástico, ele é moldável de acordo com o mental. E quando o espírito está ali dentro do ventre da mãe, o perispírito dele recebe a influência não apenas do próprio perispírito, mas também essa influência que é advinda da mãe. Então, tudo isso fica registrado em nós. E
algumas vezes, ou muitas das vezes, não basta uma única reencarnação para que a gente consiga se libertar desses traumas, dessas amarras que nos prendem ao passado. Há casos de espíritos que nascem sem os braços e sem as pernas por conta de, em vidas pretéritas, haverem tentado tantas vezes contra a própria vida, que a única forma de coibir que ele fizesse novamente o mesmo ato é ele vindo sem os membros inferiores e superiores, para que ele consiga ir até o fim da reencarnação. Obviamente que nem sempre isso é compulsório, né? É obrigado, não, é com a concordância do espírito reencarnante, de acordo com o planejamento que é feito no mundo espiritual antes de nós reencarnarmos. Então existe uma concordância do espírito e dos irmãos da espiritualidade que ali coordenam essa reencarnação, porque nós, se depender só da gente, a gente fala, não, eu estou cheio de débito, eu quero tudo para a próxima, né? Aí a gente chega aqui e não dá conta de 5%. Então os nossos mentores, os protetores, os amigos da espiritualidade que cuidam dessa engenharia reencarnatória, vamos dizer assim, eles sabem até onde a gente não pode ter no mundo físico ou não ter, né? Mas o importante é a gente ter sempre essa consciência de que nós não somos vítimas de absolutamente nada. Tudo que acontece tem um propósito de utilidade na nossa vida, inclusive as enfermidades. Então a autocura, ela passa pela reforma íntima, tão famosa reforma íntima, né? Mais adiante a gente vai falar um pouquinho com mais detalhes sobre isso. E seu conceito, autocura, é uma fase aplicada ao processo de recuperação, em geral, de distúrbios psicológicos, traumas e outros, motivado e dirigido pelo paciente, muitas vezes guiados apenas pelo instinto. Ou seja, o instinto de preservação, de perpetuação da espécie, de lá dos nossos primórdios da humanidade, onde nós vivíamos nas cavernas, era um tal de um matar o outro, arrastar pelo cabelo, não é? Toda aquela animalidade que a gente ainda vê até hoje nos animais inferiores. Mas nós também nos comportamos assim. E fomos, à medida desse aprendizado desenvolvido através das progressivas reencarnações, nos motivando, nos melhorando. Uma história famosa, salvo engano, é do irmão X, que nos conta, psicografia do Chico Xavier, que nos conta de um senhor que era espírita, praticante, uma pessoa abnegada, sofre um acidente grave e deixa de frequentar a casa de oração por muito tempo. Ele quase que perde o braço. E ninguém se conformava com isso, porque todos diziam, como é que pode uma pessoa tão boa passar por uma situação dessa? Ele não merecia isso, etc. Passado algum tempo, ele consegue regressar à casa de oração e numa das reuniões mediúnicas, ele é esclarecido que em vida passada ele foi um feitor de escravos, cruel, e empurraram o escravo no engenho, moenda de cana, e esse escravo perdeu o braço e consequentemente a vida, porque os recursos eram parcos e eles também não davam muita importância para o escravo, não é? E depois que ele desencarna e passa pelo processo de modificação, de reformulação íntima, ele pede uma prova como esta para depurar a sua consciência, porque na verdade somos nós conosco mesmo, não existe alguém que nos pune, somos nós que pedimos as provas para nos modificarmos, não é? E ele pede então para ter essa questão vivida no mundo físico, de ter também o braço amputado. Porém, espíritos amigos lhe esclarecem, como você foi muito bom, você vem se comportando de uma forma exemplar nessa vida, você recebeu um atenuante, ou seja,
você apenas perdeu o movimento do braço, ele continua aí. Então veja, da mesma forma que nós somos capazes de impregnar o nosso corpo, o nosso mental, o nosso perispírito com energias deletérias, energias enfermiças, que nos trarão consequências, nós também somos capazes de modificar essas formas de pensamento, como diz André Luiz, e trabalhar de forma amorosa em prol do nosso próximo, a ponto de receber as indulgências, né? Então, o atenuante, ele veio com uma programação reencarnatória de ficar sem braço, mas graças a todo esse amor, a toda essa dedicação ao próximo na casa espírita que ele frequentava, ele recebe essa indulgência. Então, não é um ponto pacífico, não existe uma sentença ali, né, absoluta. Tudo vai depender de um referencial, de como eu me coloco. Eu venho com uma programação reencarnatória, com um propósito de me modificar, etc. E eu posso, por conta do meu livre-arbítrio, melhorar ou piorar a situação, do que vai depender das minhas atitudes, do meu mental, daquilo que eu planto, né? É a questão da lei da física, é uma lei de causa, de efeito, tudo que eu provoco, ele retorna, né? Então, o instinto, quando nós estamos lá na primeira idade da existência, ele é importantíssimo, porque é o que garante a perpetuação da espécie, né? Como a gente vê nos animaizinhos. Eu costumo brincar e dar exemplo dos cachorrinhos de casa. Eu tenho 6 cachorros, se você levar 6 brinquedinhos, os 6 vão querer o mesmo brinquedo, né? Por quê? Porque é um instinto, mas nós já saímos dessa animalidade, então a gente precisa modificar os nossos pensamentos e não permitir que esse instinto aí fale mais alto do que a nossa razão. Portanto, é impossível curar, seja o que for, sem o crivo da nossa vontade, da nossa consciência. É por isso que a homeopatia muitas vezes não funciona para quem não acredita em homeopatia, né? Eu uma vez levei a minha menina, ela era bebê, e o médico que atendeu, por um outro motivo que não era aquele, ele falou assim: olha, eu não acredito em homeopatia, mas os meus filhos se curaram do mesmo probleminha que a sua menina tem, que é um molusco, umas verruguinhas, né? Com homeopatia. Olha que interessante. Ele falou: não acredito, mas meus filhos se curaram com homeopatia. E comentando isso com uma outra amiga otorrino, ela me disse algo semelhante. Ela falou que ela levou as filhas alérgicas no homeopata e disse para ele: eu não acredito em homeopatia, vai fazer diferença? E aí o colega dela, homeopata, falou assim: o teu paciente precisa acreditar no antibiótico para fazer diferença? Não, não precisa. Então segue o que eu estou passando para as tuas meninas e ok. E funcionou. Por quê? Porque a criança, ela não fica pensando: ai, será que essa gotinha vai funcionar ou não? Homeopatia funciona super bem para bichinho também, para cachorrinho, para gatinho. Por quê? Porque não tem esse pensamento contrário que coíbe o funcionamento da homeopatia. Porque a homeopatia, ela trabalha numa dinamização energética, né? E se tudo é energia e o medicamento homeopático, ele chega até mim para dinamizar ali e promover o equilíbrio. O meu mental está dizendo: isso não funciona? Não vai funcionar, né? Mas o importante é que funcionou para o bichinho, eu não acredito, mas eu dou para o meu bichinho, funciona. Eu já ouvi pessoas falando isso também, veterinárias inclusive: olha, não acredito na homeopatia, mas eu dei para o meu gatinho, funcionou. Dei para o meu cachorro. E por quê? Porque não existe esse pensamento oposto, né? Pensamento contrário. Então é exatamente isso. Como nós temos uma consciência diferente do animal, infelizmente a gente consegue bloquear o efeito da homeopatia, né? Então veja, a cura só vai acontecer se eu tiver vontade de ser curado. Como eu disse, não adianta ir ao médico se eu não seguir a prescrição do médico da terra.
Não adianta eu querer uma cura espiritual se eu não seguir a prescrição do que me for passado na casa de oração. Aí, caminhando no tema da autocura, nós sabemos que a comunidade científica avança nas descobertas sobre a ação de neurotransmissores. Aí são duas células nervosas, né, fazendo a comunicação entre elas através da sinapse, né, que é aquela transmissão da energia de uma célula para outra. E Kardec sempre disse que se a ciência comprovadamente mostrasse que a doutrina estaria errada, equivocada em algum ponto, a espiritualidade iria refazer a ponderação, a consideração, né? Mas o que a gente tem observado ao longo de todo esse tempo é o contrário, é que a ciência cada vez mais vem corroborar com tudo que a doutrina espírita nos traz. Livros de Chico, de década de 30, né? As obras de André Luiz, que nos falam de equipamentos, de aparelhos médicos que a gente nem imaginava que pudessem existir, né? Naquela época, quem nasceu lá em 1930 ou quem estava vivendo naquela época, lesse uma obra daquele e não acreditasse na espiritualidade, iria dizer que era ficção científica, né? Mas a gente vê que tudo que o Espiritismo nos traz nessa questão da cura, a medicina da Terra vem comprovando. Eu sou um caso particular aqui de uma ressonância, eu acredito que haja mais pessoas aqui que já passaram por isso, que o médico disse: você tem uma cirurgia na coluna. Eu falei: não, eu não tenho cirurgia na coluna. Não, mas está aqui no laudo, vou então pedir para o médico refazer. E ele conversou com um médico que laudou a ressonância, e o médico falou: olha, tudo bem, se ela está dizendo que ela não tem, é uma tal de uma laminectomia. E eu nem sabia que era isso, né? Foi a minha fisioterapeuta que falou: como que você não me avisa que tem cirurgia na coluna? Eu realmente não tinha. E ele conversa com o médico que laudou, e aí o médico responde: olha, tudo bem, ela não tem, está dizendo que não tem, ok, mas tem uma marca ali, né? Então ficou impregnado. Por quê? Porque é uma energia que foi manipulada, e a ressonância, a tomografia são equipamentos magnéticos, eles captam essa energia e registram, né? Então a medicina hoje, mais do que nunca, ela vem cada vez mais afirmando que tudo que foi dito pela espiritualidade é verdadeiro. Nós temos médicos como o Dr. Sérgio, que estuda a glândula pineal, o outro, o Dr. Carlos, que é do Rio de Janeiro, lá do Lar Frei Luiz, que trabalham com medicina espiritual também. Então são pessoas, não são pessoas ignorantes, são pessoas estudiosas que levam a fundo o estudo, tanto na esfera física, tanto quanto nas questões da espiritualidade. E cada vez mais se tem a certeza de que o mundo físico, ele depende do mundo espiritual. Ele não existiria se não existisse o mundo espiritual, e que toda essa energia que existe no nosso corpo físico, todo esse magnetismo, essa eletricidade que circula, ela advém do espírito. Porque o corpo físico sem o espírito, ele é apenas uma matéria física, né? Então, através desse processamento de informações, célula a célula, é que o nosso corpo físico funciona, né? E tudo que nós pensamos, que é o que advém do espírito, ele vai interferir nessa comunicação. Então, neurotransmissores são substâncias que realizam conexões entre um ou mais neurônios. Neurônios são as nossas células nervosas, né? Neurotransmissores porque eles se transmitem através das células nervosas, criando um processo químico nas sinapses. Sinapses é como se fosse um choquinho, né?
a passagem da eletricidade de uma célula para outra. O neurotransmissor excitatório é aquele que gera um sinal elétrico estimulando a célula alvo a agir, ou seja, todo impulso elétrico criado no meu mental vai fazer com que a minha célula funcione de uma forma ou de outra. Eu acredito que a grande maioria já viu aqui uma pesquisa de um japonês, cientista japonês, que ele coloca a água em várias situações diferentes, com música clássica, heavy metal, enfim, várias situações diferentes, né? E ele fotografa a molécula da água. É a mesma molécula. O que é uma molécula de água? Dois hidrogênios e um oxigênio, né? H2O. Então, cada molécula de água submetida a um tipo de música diferente, a um pensamento diferente, ela se apresenta de uma maneira diferente. São os mesmos prótons, os nêutrons, os elétrons, né, presentes lá dentro de cada átomo. Porém, o comportamento da água, a gente não está falando de pensamento, a gente está falando apenas de física, né? Se o mundo físico, se os próprios elementos químicos presentes lá na tabela periódica que a gente estuda lá na química, eles se sujeitam, eles se submetem a esta ou aquela energia diferente, aquela onda eletromagnética diferente e responde diferente, que dirá nós que, dotados de um corpo físico que é matéria, formada de hidrogênio, oxigênio, carbono, selênio, né? Todos aqueles minerais que a gente necessita para a composição do nosso corpo físico, que dirá nós então, quanta influência nós somos capazes de exercitar através dos nossos pensamentos e a gente nem imagina, né? Continuando, por favor. Aí aqui tem uma imagem de uma célula nervosa, né? Esses nomes aí, dendrito, é a pontinha lá, como se fossem as raizinhas assim, onde elas se comunicam umas com as outras, né? O neurônio é a parte ali central da célula e ali a pontinha do neurotransmissor, onde a gente tem ali as proteínas, né? Que são os peptídeos que a gente vai falar já já. Ou seja, é química, é biologia, mas é vida, né? E tudo isso que vem sendo estudado há muito tempo pelo homem na Terra, ele só vem a afirmar a existência de uma inteligência suprema que tudo rege, tudo comanda e que nós somos copartícipes dessa criação toda. Eu sou capaz de modificar, através do meu mental, o meu físico, né? Olha como é importante isso, a gente pensar que tudo que nós realizamos no nosso mental é capaz de alterar o nosso físico, seja para o bem ou não muito, né? Mas tudo vai haver uma utilidade, isso que é importante. Para tudo vai haver uma utilidade, como na escola. Se a gente tomou bomba em química, nós vamos ficar de recuperação, né? Se não passar na recuperação, repete de ano. Não é assim na escola? A nossa vida também é assim. Se a gente não der conta de passar por essa encarnação e ao menos realizar aquilo que a gente programou, não tem problema. Deus é misericordioso. Haverão infinitas oportunidades para a gente continuar, né? Só que, se a gente já tem o conhecimento, se a gente já sabe que depende de nós e não do vizinho ou de quem quer que seja a minha reformulação para melhor, eu vou ficar esperando até quando, né? Vamos continuar, vamos começar a essa reprogramação mental, essa reforma íntima a partir de agora. Não vamos esperar a próxima encarnação, vamos fazer o que a gente pode fazer já. Não é isso? Pode continuar, por favor.
Então aqui existe, portanto, uma real interação entre a consciência, a mente e o corpo, e o espírito, a matéria, né? Então a gente vê aqui que o espírito ele não tem uma forma, é uma energia, né? Nós somos energia. O perispírito é esse envoltório semimaterial que dá a forma para o nosso corpo. Nós viemos com uma programação reencarnatória. Diz André Luiz que nós, enquanto estamos sendo gestados na barriga da nossa mãe, o nosso perispírito ele sofre um enxugamento. E muitas vezes os enjoos, todo aquele mal-estar que a mamãe sente, ele é advindo dessa depuração que acontece principalmente no chakra básico, é o chakra que fica mais, assim, vamos dizer, assoalho pélvico, mas é no campo sutil, né? Do nosso campo perispiritual, do nosso energético. E ele faz essa depuração, esse enxugamento. Porque se a pessoa tinha 1,70 m, por exemplo, numa encarnação passada, o perispírito se amoldou plasticamente àquele corpo. Porém, numa próxima reencarnação, ele precisa se acomodar a um feto ali, pequenininho. Então, existe um enxugamento. E esse processo todo se dá através desse chakra da mãe. Por isso os enjoos e tanta coisa mais, né? Eu convido a todos a lerem André Luiz. Quem gosta desse lado mais científico da doutrina, é bem interessante. Inclusive há livros dele que tem até dicionário, né? Evolução entre dois mundos, e tem até um dicionário, porque ele fala muito de biologia e outros, né, mecanismos da mediunidade, que fala bastante sobre física. Então, são livros que merecem, devem ser lidos. E hoje em dia também a gente tem a internet, tem o Google, né? Que aquilo que a gente não entende, a gente coloca ali, porque vale a pena. Por quê? Para o nosso autoconhecimento, para a gente perceber que nós somos os responsáveis por tudo que ocorre conosco. Para a gente parar de uma vez de ficar terceirizando a nossa responsabilidade, né? Tomar as rédeas da nossa vida e seguir em frente. Jesus não disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve? Ele não falou que seria impossível, muito pelo contrário, ele deixou um exemplo. É só a gente seguir o mestre, né? Continuando, por favor. Assim, quando o homem cultiva ideias superiores do bem, da alegria de viver, da simpatia, do otimismo, do sorriso, produz neuropeptídeos equivalentes à sua vontade. Ao mesmo tempo, quando cultivamos ideias de sofrimento, tristeza, depressão, as células imediatamente reagem se desorganizando e as enfermidades se instalam. Gente, é imediato. É um palavrão, é uma briga. Não precisa muito não, é um tropeção que a gente sai xingando, é uma fechada no trânsito que a gente elogia, né? O motorista do lado e assim por diante. É imediato e a gente não percebe isso. Aí imagina isso no cotidiano, um dia após o outro, a gente reclamando, esbravejando, etc. O que acontece com o nosso corpo físico? Nós estamos mandando mensagens que está tudo ruim com essas posturas. As células ficam maluquinhas. E aí vem as doenças físicas, né? A somatização. As doenças psicossomáticas, algumas, são muito mais contundentes que as outras. Câncer, alergias, asma, tantas outras assim que a gente percebe que são muito mais evidentes. E outras que a gente não imagina, mas tem sempre um fundo emocional, psicológico. E claro, aquelas que a gente traz também de outras vidas, como nós já dissemos.
mas principalmente são resultado do que eu penso, do que eu faço, de como eu ajo no meu dia a dia. Santo Agostinho e outros tantos espíritos que vieram, que nos trazem mensagens maravilhosas de como nos modificarmos, né? Madre Teresa, Dalai Lama, não precisa ser da doutrina espírita. É claro, nós temos o Chico, outros expoentes, então, pessoas comuns que se comportam de maneira exemplar, abnegada. Porque às vezes a gente fala, mas Jesus, eu não sou Jesus, não é? Mas eu não sou santo. Ok, mas nós temos pessoas ao nosso lado que são capazes de esquecer de si e cuidar do próximo. Só que esse esquecer de si não é no sentido de ser negligente com a própria saúde, não é nesse sentido. É no sentido de que haja um equilíbrio entre o cuidar de mim e o cuidar do meu próximo. Exercitar o altruísmo. Eu viajei ano passado e aconteceu uma situação, uma pessoa toda aflita, assim, querendo chegar todos de uma vez ali no mesmo lugar para tomar o suco de uva ou vinho. E aí uma menina que estava do meu lado, eu não a conhecia, só sei que ela era nordestina pelo sotaque, e ela falou assim, é assim mesmo, né? A farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, mas eu achei bem legal, né? Então, a gente tem que parar de pensar dessa forma. A farinha é pouca primeiro aqui no meu pirão. Não, vamos repartir, né? Vamos pensar um pouquinho mais no próximo. Porque quando eu me disponho a cuidar do próximo, eu sou o primeiro a receber. E eu nem percebo isso. Porque quando eu me coloco a serviço do próximo, a serviço do Mestre Jesus, a espiritualidade cuida de mim, me auxilia a modificar os meus pensamentos, a tornar os meus pensamentos melhores, mais otimistas. Quando eu vejo alguém com um problema mais grave que o meu, eu percebo. E às vezes até me envergonho. Puxa, mas eu estou reclamando por isso? Porque eu não consegui, de repente, comprar aquele vestido porque não me serviu? E o outro está ali, numa cama de hospital, sem recurso. Não dá vergonha, né? Até quando a gente vê que nós muitas vezes nos comportamos como crianças mimadas, sendo que há pessoas com problemas muito mais sérios. Então, tudo isso é uma reflexão que faz com que a gente se modifique, se melhore, se reformule intimamente, e assim a gente vai conseguindo restabelecer cada vez mais a saúde. E aqui, esses neuropeptídeos, essas substâncias produzidas pelas células do cérebro, são, na verdade, proteínas, né? Proteínas produzidas, esses neurotransmissores e tudo mais, e dependem do que a gente come, do que a gente bebe e do que a gente pensa. Essas aminoácidos, né? O que é uma proteína? Ele se transforma em aminoácido, que é o alimento para a célula. O aminoácido é o plástico. A proteína é que dá a nossa condição de esqueleto, tá? É o nosso esqueleto físico, nosso corpo físico. É proteína, é como se a gente tivesse numa casa, as paredes são a proteína, vamos dizer assim, tá certo? A célula, a membrana da célula. Então, assim, tudo ali é produzido dentro da célula. Existem organismos que têm uma única célula e eles são capazes de realizar a alimentação, a digestão e a excreção numa única célula. Nós temos bilhões de células, eu não lembro agora quantas são, e nós temos bilhões de bactérias e vírus e tudo mais no nosso corpo também. Temos o nosso sistema
o nosso bioma, que são as bactérias que vivem no nosso intestino, na nossa pele. Eu não lembro agora se são 3 quilos que elas... Não lembro agora certamente quanto que dá em peso. E que trabalham em simbiose, ou seja, numa troca com a gente, porque elas são uma única célula. Eu tenho uma porção de células, então elas estão ali, ao mesmo tempo que elas estão se alimentando, elas estão facilitando a nossa digestão, por exemplo. E quando eu entro em desequilíbrio, eu não só afeto as células do meu corpo, mas também essas bactérias, esses vírus. Quando o meu perispírito se desequilibra, eu crio brechas para as enfermidades. Se a gente parar para pensar, tudo está interligado. Então, olha como a gente é responsável pela nossa saúde. E a gente muitas vezes não para pensar nisso. Quem que cria essa mente, tudo isso? Sou eu. As pesquisas indicam que esses neuropeptídeos, essas proteínas, elas fornecem uma chave para o entendimento da química da emoção do corpo. Então, eu não achei em português, que eu tive um pequeno problema, o computador desligou, perdi tudo, tive que recomeçar já 4h30 da tarde a montar isso aí, essas imagens. Então, eu não achei em português mais. Mas basicamente, o que ela está falando? Que os nossos hormônios, sejam da glândula pineal, da pituitária, do timo, do fígado, das adrenais, dos ovários, da placenta, do útero, das gônadas masculinas, pâncreas, no próprio estômago, a tireoide, as paratireoides, todas produzem, segregam substâncias que controlam hormônios reguladores do nosso corpo físico, e elas estão ligadas aos nossos chakras, aos 7 chakras principais e aos demais também, aos meridianos, que são o quê? Estudados pela medicina chinesa há milênios, e são energias. Nosso corpo é energia. Gente, se eu tenho uma tomada naquela extremidade e eu quero acender uma luz do lado de cá, eu não preciso que haja um cabeamento para que a energia chegue até a luz que está aqui. Claro que hoje em dia, com a tecnologia do wireless, né, os Wi-Fi da vida, a gente consegue com roteador fazer outros tipos de transmissão que não necessitem mais de um cabo físico. Mas tem que haver um instrumento, alguma coisa que faz com que essa energia seja aqui produzida, transportada e recebida. Não é isso? A minha voz, vocês não veem a voz. O que é a voz? É a vibração da minha corda vocal através do ar, né? Que faz com que produza o som, e vocês estão me ouvindo, mas vocês não estão vendo fisicamente esse ar. O oxigênio que nós respiramos, a gente não vê, mas ele está aqui. Então, a gente não precisa acreditar, mas eu preciso ver. Não, a gente não vai ver, porque isso é a nível intracelular, é microscópico, é subatômico. Nós não temos, com o nosso corpo físico, condições de enxergar tudo isso. Por quê? Porque nós estamos na 3ª dimensão, altura, largura e profundidade. A partir da 4ª, os nossos 5 órgãos do sentido, eles não captam desta forma. Eu não consigo tocar, ouvir, ver, sentir o cheiro, etc. Extrasensorial. Por isso que quem tem mediunidade de vidência, né, enxerga o outro plano. Por isso que a cura espiritual se dá no perispírito e não no físico, porque a gente não está falando de corpo físico, a gente está falando de cura espiritual. Mas esses órgãos físicos, eles são ligados a essa energia vital, a esses chakras,
a toda essa energia que vem do Pai, que vem de Jesus, que vem da espiritualidade superior, que em consonância com tudo aquilo que a gente tem aqui na Terra, os elementos químicos que fazem parte do nosso corpo, que são de acordo com o planeta que a gente vive, essa interação vai fazer com que tudo funcione de uma forma regulada ou não. A raiva, ela afeta o meu fígado, por exemplo. A tristeza, os meus pulmões. O medo, as adrenais. E assim por diante ou não. Pode ser que isso seja em mim e no outro tenha uma significância diferente. Mas uma coisa é fato. O nosso mental, comandado pelo nosso espírito, é que vai fazer com que toda essa energia do mundo físico vai ali de célula a célula. Cada célula é composta daqueles átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio. Ali dentro daquele átomo tem toda aquela energia. Tudo isso vai gerir essa usina maravilhosa que é o nosso corpo físico. Um carro, por mais tecnológico que seja, hoje em dia temos os carros elétricos, os Tesla da vida, que não precisa nem de segurar no volante, né? Tira a bateria do Tesla, ele funciona? Não é? O carro é totalmente ergonômico. Você entra ali, você aperta, liga a chave, o carro já memorizou a tua postura. Você faz da primeira vez lá, né? O banco, tudo ele já regula. Você clica ali, ele já lê. Ele já acomoda o teu banco. Ok. Tira a bateria dele para ver se ele funciona. Né? Então, tira o cérebro para ver se o resto funciona. É claro, mas o baço, por exemplo, dá para viver. Mas eu tenho um rim só, dá. O fígado regenera sim, você pode dividir em 3, ok, mas nós estamos falando de condições ideais que nós somos capazes de criar. Basta a gente trazer isso para o nosso mental, né? Próximo, por favor. Com esses estudos, cremos que a verdade espírita se demonstra com as teorias estudadas em laboratório, observando sempre que caminhamos junto aos médicos da Terra. Isso é muito importante, gente. Jamais abandonar o tratamento da Terra. O tratamento espiritual, ele é um complemento ao tratamento da Terra. Tá? Jamais, estou indo no centro, estou fazendo aplicação, não vou mais no médico. Não, precisa. Tá? Leviano seria se alguém dissesse o contrário. Um tratamento complementa o outro. Então, observando que caminhamos junto aos médicos da Terra, mas o doente, o seu comportamento íntimo deve ser sempre observado. Abracemos sempre o caminho de uma vida melhor e digna para a nossa cura, nossa autocura. Na obra Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca, o benfeitor Bezerra de Menezes, que ficou conhecido como médico dos pobres, nos fala da necessidade da alma enferma que se empenha em recuperar a si mesma. Recuperar é recobrar algo que foi perdido. O que nós perdemos, né, na nossa essência ao longo desse período? Perdemos aquela esperança, às vezes, o desânimo que vem, aquela incerteza. Onde a gente vai se refugiar, não é? Jesus, a oração. Muitas vezes a gente não consegue resolver porque não era para ser resolvido. Não tem o ditado que diz: o que não tem remédio, o remediado está. E como é importante a prece. Eu tenho uma situação para resolver, eu não estou conseguindo ver solução. Ora, faz uma prece antes de dormir. Não precisa ser uma prece decorada, toda cheia de floreamentos, vamos dizer assim. Uma prece sentida de coração. E vai dormir. A espiritualidade amiga com certeza vai instituir durante o sono
porque a gente vai estar semi-liberto do corpo físico e no outro dia a gente tem a resposta, ou no transcorrer do dia. Muitas vezes não vai ser uma fórmula matemática, mas a gente vai percebendo nas nuances que essa intuição chega para nós. É porque a gente quer sentir, quer ver, nós somos muito São Tomé, né? Ah, mas é verdade que eu tenho eletricidade no corpo? Tão simples, não tem aquela experiência? Passa, esfrega um pente de plástico e passa assim, ó, teu cabelo não levanta? Eletricidade estática, né? Aquelas experiências da escola que a gente adora fazer quando é criança. Recuperar a saúde é recuperar o amor em nós. Se eu não me amo, eu não sou capaz de amar o próximo. Se eu não enxergo em mim a centelha divina, o Deus que habita no meu interior, como é que eu vou enxergar Deus no próximo? Né? O que o hindu fala no Namastê? O sagrado que habita em mim, saúde o sagrado que habita em você. Esse que é o Namastê, né? Que a gente faz no yoga, os rituais, ou seja, eu estou saudando o Deus que habita em você. Isso não é nem falar em religião, é falar em divino, em sagrado. Não precisa ter uma religião, precisa ter amor. Jesus não dominou nenhuma religião. O que ele disse? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas se eu não sou capaz de me amar, se eu não me cuido, se eu negligencio a minha saúde, se eu bebo demais, se eu fumo demais, se eu durmo demais ou de menos, enfim, todo excesso, né? Ou toda negligência, ela não é saudável. Então, como que a gente quer ter saúde se a gente não exercita a saúde no dia a dia? Vamos pensar nisso, né? Quando isso acontece, pode deixar, não tem problema, não pode deixar. Eu ia falar, voltou? Obrigada. E quando isso acontece, não há espaço para o medo, a raiva, o orgulho, a inveja, causas primárias de quase todas as doenças em nossa vida. Olha, veja, causas primárias de quase todas as doenças em nossa vida. Então veja, quando eu me amo, eu dou o amor, eu recebo o amor, fico pleno. E aí nada disso vai me afetar. Sem desprezo pelos cuidados médicos a que todos devemos nos submeter, veja que eles são bem enfáticos quanto a isso, né? Não negligenciar a saúde física. Vamos começar agora mesmo o nosso tratamento, realizando inicialmente um check-up para avaliar nossas condições de saúde espiritual. Sabe aquele inventário moral que a gente pode fazer à noite? Como foi meu dia? Eu fiz a prece de manhã quando eu acordei? Sim ou não? Eu pedi ajuda ou eu recebi ajuda? Eu agradeci por essa ajuda, se eu recebi? Eu fui solícito? Eu fui grato? Eu colaborei com a natureza? Eu não desperdicei água? São pequenos detalhes do dia a dia. Às vezes coisinhas tão pequeninas, mas que no fim do dia a gente vai fazer esse balanço patrimonial do nosso dia. Se ele tem mais ativo ou se ele tem mais passivo, ou seja, se ele tem mais obrigação ou mais bônus hora, vamos dizer assim, né? E aí, à medida que a gente vai verificando isso, a gente vai conseguindo aparar essas arestas. Aí o convite, então, né, que o Bezerra nos faz nesse livro dos Minutos com Chico Xavier, que é a psicografia do De Luca, onde o Bezerra nos coloca isso. A cura vai por nossa conta. Estamos com os exames e a receita nas mãos, ou seja, a espiritualidade já nos traz que a gente precisa. Evangelho no lar. Quem aqui faz o evangelho no lar? Seu João não faz evangelho no lar, seu João? Olha lá, vou puxar a orelha dele, estou brincando. É uma brincadeira, é só para vocês. Não, é só para todo mundo acordar, porque eu sei que tá cansativa, mas eu estou acabando, viu? É só para acordar o pessoal. Eu faço toda manhã um pedaço, uma parte do livro dos Espíritos. Tá ótimo. Então veja, evangelho no lar é uma ferramenta, né? A receita que a gente leva para casa para pôr em prática. Atividade
atividade física, né? O ursinho aí fazendo, como é que é? Fazendo crossfit, né? Então, olha só, exercitar o corpo. Ah, mas eu não posso fazer academia, mas pelo menos uma caminhadazinha, um quarteirão hoje, 2 amanhã, né? 1,5, a gente vai progredindo. Assim como o cérebro precisa desses neurotransmissores, precisa dessa proteína, desses aminoácidos para produzir todas essas informações, o físico também precisa, né? De exercício, uma atividade moderada, de acordo com o que cada um pode realizar, consultando o médico da terra, principalmente se tiver se submetendo a algum tratamento, né? Aquilo que pode, aquilo que não pode. O profissional da saúde é a pessoa indicada para dizer, né? De repente, amanhã eu vou correr, boto um tênis lá, uma roupa e saio correndo. Nunca corri na vida. Aí caio com a língua de fora no meio da outra quadra, né? Não está habituado. Então, tudo com equilíbrio, né, gente? Um dia de cada vez. O seu Toninho, eu sei que ele anda 10 km por dia, né, seu Toninho? Você acha que eu aguento andar 10 km? Não aguento. Tem que... né? Mas assim, há quanto tempo o senhor faz isso? Há anos, né? Então, não adianta eu querer acompanhar ele, andar 10 km amanhã, sendo que eu não faço isso. Então tem que ser gradativo esse aprendizado, né? O potinho ali da prática da caridade, né? Vamos abrir esse potinho, vamos distribuir amor. E a meditação, muitas vezes a gente está tão ansioso que a gente não consegue respirar direito. O Dr. Germano geralmente fala sobre isso, sobre a respiração, a importância da respiração. O paciente deita na maca, o coração está a 1000 por hora. Está apreensivo, é novidade, está na casa de oração, passando pelo tratamento espiritual? Sim. Seja qual for o motivo, vamos respirar? Vamos respirar profundamente? Então, a meditação, os bons pensamentos, uma boa leitura, aquilo que eu vejo na televisão, que eu vejo na rede social, tudo isso afeta a minha saúde. E só para finalizar, eu começo a falar e perco a noção da hora, mas é rapidinho. Para encerrar, queria contar uma historinha. Havia um rei e ele de manhã estava na banheira, aquela banheira suntuosa, tomando o seu banho matinal, e daqui a pouco vem o súdito, grita no meio da corte: socorro, o rei não quer sair da banheira, não é possível, ele não quer sair de jeito nenhum. Aí o cavaleiro fala assim: já sei, tive uma ideia para fazer com que ele saia da banheira. Majestade, majestade, vamos guerrear, a batalha nos espera, porque ele adorava guerrear, né? Conquistar novas terras. E aí o rei diz: não, hoje é dia de guerrear na banheira. E aí o cavaleiro é obrigado a entrar com aquela armadura de ferro dentro da banheira com o rei, e o súdito traz aquele monte de brinquedo, como se fosse brinquedo de criança, barquinhos e não sei o que, para ele ficar ali brincando com o cavaleiro de guerra dentro da banheira. Porque a vontade do rei prevalecia, né? Aí daqui a pouco sai lá o cavaleiro todo pingando água, a armadura toda enferrujando, e nada do rei querer sair da banheira. Aquela banheira grande, e o menino lá, o súdito, carregando aquelas tinas de água lá de baixo, lá do porão onde a água era aquecida, até o alto da torre onde ficava a banheira do rei. Chega a hora do almoço, e nada do rei querer sair da banheira. A rainha: tive uma ideia, vamos almoçar, olha que banquete nos espera. Não, diz o rei, hoje é dia de banquetearmos na banheira, venham todos. E todos ali vestidos, aquelas perucas de 3 andares, todos maquiados, com aquelas saias e mais saias, né? Aquela roupa da nobreza, todos são obrigados a entrar na banheira.
e comer com o rei, todos molhados ali, encharcados de água, e o rei feliz da vida ali, sorrindo, e todo mundo ali, muito bravo, mas não podiam, né, deixar transparecer. Saem todos pingando água e lá se vão. Mais tarde, vendo que o rei não quer sair da banheira e está ali todo fogoso, né? Chega o marquês e fala: tive uma ideia. Agora ele sai da banheira. Majestade, vamos pescar. Está uma tarde ótima. Os peixes estão ali aos montes. Vamos pescar? E o rei diz: não, hoje é dia de pescar na banheira. E se vê o marquês obrigado a entrar na banheira, e o pobre do súdito levando aquele monte de peixe e água e tudo mais, e varas de pesca, e o rei ali se divertindo, pescando na banheira. E dali a pouco sai o marquês ali todo encharcado, com a roupa toda encolhida pela água, e lá está o rei feliz da vida, né? Chega a noite e o súdito: socorro, o rei não quer sair da banheira. E o menino lá, subindo a escadaria, com tinas e tinas de água quente, e o rei lá. Aí a corte tem uma ideia: já sei, um baile de máscaras. Agora o rei sai da banheira. E mais uma vez o rei é convidado para o baile de máscaras. Ele diz: não, não, vamos bailar na banheira, venham todos para a banheira. E mais uma vez a corte é obrigada a entrar na banheira com suas máscaras, com suas maquiagens, e ali presenciar o rei se divertindo, enquanto eles estavam ali por obrigação e não podiam dizer não, né? E ninguém mais tinha ideia do que fazer. Passam as horas, todo mundo já cansado. A banheira era grande, mas nem tanto, né? Saem, se despedem para ir dormir e já não tem mais ideia do que a gente vai fazer com esse rei. Vai ficar aí até quando? Eis que de repente se ouve um barulho, a água escoa repentinamente e o rei percebe que ficou sem água na banheira e é obrigado a sair enrolado rapidinho ali na toalha. O que o menino fez? Tirou o tampão da banheira. Aí ele saiu. Muitas vezes o tampão da banheira é a nossa enfermidade. É o que nos faz nós sairmos da nossa zona de conforto. Porque enquanto o rei está ali recebendo água quente, todo paparico, por que ele vai sair da banheira? Ele é o rei, ele manda, todo mundo obedece, não é assim? E todos que se sujeitem à vontade dele. O menininho lá, que não aguentava mais carregar água quente, teve a feliz ideia de tirar o tampão. Acabou a graça do rei. Quando que acaba a nossa graça? Quando a gente está invigilante, não come direito, não dorme direito, não se exercita, fala mal, faz fofoca, etc, etc. Aí tira um tampão, ou seja, a nossa saúde, ela fica precária. Aí a gente é obrigado a repensar, sair correndo da banheira, senão nós vamos ficar com frio, né? Pegar um resfriado. Então, não vamos esperar, né, que o súdito venha tirar o tampão. Vamos sair antes, enquanto a água ainda está gostosa, e eu consigo sair numa boa, sem precisar sair correndo de frio. Não vamos esperar o tampão da enfermidade chegar, e muitas vezes não dá nem tempo de cuidar disso nessa vida e deixar para a próxima. Vamos tentar fazer hoje. Vamos procurar cuidar da nossa saúde física, da nossa autocura hoje. Nós temos as ferramentas. A espiritualidade está aí para a gente aprender com ela. Jesus é o nosso mestre, é o nosso guia.
É só seguir. Esse é o convite, a minha proposta para todos nós. Uma boa noite. Que Jesus ilumine e abençoe a todos. Desculpem eu ter me estendido tanto. Fiquem com Deus. Obrigada. É um tema meio difícil a gente falar rápido. Precisa explicar um pouquinho. Muito bom. Obrigada. Ai, beijo, obrigada. Namastê. Namastê. Bom, muito obrigada, Sueli, foi muito boa a sua explanação. E vamos todos nós nos cuidar para não precisar tirar o tampão, né, da vermelha. E a gente agradece muito e convidamos a todos para que compareçam sempre aqui na sexta-feira. Quando não puderem vir, essas palestras são retransmitidas no YouTube aqui da nossa casa, tá bom? Para que todos possam ouvi-las. Então, a gente vai agora partir dos passos e a gente deseja uma boa noite, um feliz dia do amanhã para todos.